Oi, gente, vamos entrando. Oi, pessoal. Hoje a gente vai ter uma live muito preciosa com a pastora Val, nossa pastora querida, lá de Curitiba. Ela é esposa do apóstolo Bandeira, uma pessoa que caminhou já muito com o Senhor, tem muitas coisas para nos ensinar. E vão entrando mesmo, chamem todo mundo para estar ouvindo, assistindo, né, comendo dessa live, dessas palavras que vão ser liberadas essa noite, né? Vamos esperar o pessoal entrando. Oi, pessoal. Hoje nós vamos estar com a Reviver e Sara aqui, o pessoal já está entrando, com a Reviver Floripa, com a Reviver Curitiba. E o pessoal que vai entrando aí vai dizendo da onde que é. Campo Magro, vai ter o pessoal de Campo Magro também. Oi, Veila, um beijo, saudade. A Manu, bastante gente entrando já. Vai ser uma live muito legal, vai ser um tempo muito precioso que nós vamos estar juntos. Estão aqui organizando as coisas. Pessoal de Curitiba entrando, glória a Deus, sejam bem-vindos. Oi, Gi! Ai, Verla, também te amo muito! Que linda! O pessoal tá entrando. Como é que foi a semana de vocês? Como é que tem sido a semana até essa quarta-feira? Né? Tem sido boa aí? Como é que tem sido aí? Me contem. Oi, Lari! A Lari mandando aí coraçõezinhos. Pessoal entrando. Olá, Nilda, da Reviver Curitiba, seja bem-vinda. Que bom, que bom. Reviver Floripa também já está conosco. Glória a Deus por esse tempo, né? Glória a Deus por esse tempo. Gente, eu já vou chamando. Oi, Camila, eu quero mandar um beijo para Camila, que está aqui com a gente, que assiste as nossas lives. Ai, muito preciosa a sua vida, viu? Muito feliz que tu tá aqui nessa live. Não sai, porque vai ser muito, muito, muito lindo mesmo. Legal, pessoal entrando, todo mundo entrando. Gente, eu vou chamar já a pastora Val pra gente não perder tempo, né? Que vai ser um tempo bem precioso, mas a gente tem 1 horinha de live, então eu já vou chamar aqui ela. Vamos ver, gente, que eu também tô aprendendo. E hoje, como eu tô com o celular assim pra mim, eu consigo ver vocês, que às vezes eu não consigo ver os comentários de vocês. Então vou procurar aqui, mas eu vou pedir ajuda, tá? Reviver Floripa, corações para vocês também. Nós amamos vocês, nossos pastores queridos, pastor Kleber, pastora Leile, pastora Guiar, pastora Ana, pastora Alice. Um grande beijo, nós amamos vocês. Alguém pode me ajudar aqui? Eu não sei chamar. Peraí que eles vão me ajudar, gente, viu? Aqui a gente se ajuda, né? A gente ainda tá aprendendo algumas coisas aqui. Pessoal, vão entrando, chama a turma, chama o pessoal, que vai ser muito legal. Chama todo mundo aí. Eu quero convidar, filho. Não, é convidar. Não. Eu pedi pra ajudar, a gente tá dando mais problema ainda. Eu não sei como. Amor, como convida? Ela tem que solicitar, eu acho. É ela? Pastora Val, tu já tá aqui com a gente? Tu consegue solicitar a conversa com a gente? Vamos ver aqui. Deve ter outro jeito, mas o que eu sei é pedindo solicitação. Aqui. É, aí, ó. Deu, gente. A gente achou aqui. Já. Aqui a pastora Val. Deu certo, gente. Obrigada por vocês terem paciência comigo. Oi, Deus. Oi, pastora Val. Probleminha de conexão. Oi, pastora Val. oi, querido. Preciso desligar a TV, amor. Escutando? Se eu tô te ouvindo? É, tá. Eu tô te ouvindo. Eu não tô te vendo direito. Ué, Vamos ver. então.
Agora ficou um pouco melhor. Ficou melhor? Tá Ficou. bom. Você Já tá me tá vendo? jóia. Tô vendo você, querida. Estamos Ah, que repartindo a tela bom. aqui, né? Assim. Estamos repartindo a tela. Que bom. Vamos ver aqui, eles estão arrumando aqui para minha câmera. Espera aí que o universitário veio me ajudar aqui. Eu também tenho, pastora Val, eu também tenho pessoas para me ajudar. É assim, né? A gente vai aprendendo. Agora ficou bom, né? Ficou bom. Tá Que certo, alegria, que bom a gente poder te ter nessa live. É A um gente está aqui prazer para mim. A gente está aqui reunida, né, pastora Val, que estava aqui já conosco, o pessoal de Curitiba, de Florianópolis, Campo Sim, Magro, né? uma E alegria isso, né? a turma da Isara. Eu quero dizer que nós estamos muito felizes, honrados e felizes de a gente poder estar junto essa noite, comendo um pouco desse depósito de Cristo na sua vida. Travou. E a vontade que me dá é de abraçar cada um, de verejar, né? Que saudades de vocês, né? Uma alegria mesmo, é um prazer nós estarmos juntas para compartilhar da mesa do Senhor, né? Que está posta diante de nós. Glória a Deus. Tá picando, né? Tá travando. Tá travando muito aí para vocês, gente. Tá travando. Mas acho que dá para ir seguindo. Vamos Vamos seguir, tentando. então. Vamos. Aham. Glória a Deus. Pastora Val, a gente estava conversando, né? Nós conversamos por telefone, por mensagem, sobre o que nós iríamos conversar essa noite, né? A gente tem pedido a direção do Senhor. E uma das coisas que o Senhor tem falado muito no meu coração, que foi aquilo que eu compartilhei com você, né? Sobre esse tempo que a gente está vivendo, né? Na verdade, eu acho que o ser humano ele já cresce, né? Ele já nasce, né? Nesse sistema de competição, comparação nas escolas, né? A gente já nasce com esse governo, né? Humano sobre nós. E quando nós nos estabelecemos no corpo, sendo família de Deus, como somos muito construídos fora, nós trazemos muitas vezes essa construção para dentro das nossas casas paternas e para dentro da família de Deus, que não é o projeto original do Senhor para nós. Andarmos em comparações, em competições. E uma das coisas que muito me chamou a atenção foi quando eu não usava essas redes sociais e quando a gente começou a adentrar nesses lugares, eu comecei a ver o quanto isso é real, né, no povo do Senhor, né, no povo que declara ser o povo do Senhor. E eu creio que isso é um assunto muito amplo, mas um assunto muito pertinente, porque eu acredito que não há como nós termos uma unidade verdadeira se nós permanecemos nos comparando uns com os outros, se a palavra de Deus nos diz que existe a multiforme graça, e competindo, né? Nos colocando como melhores, maiores ou menores, né? Então, eu queria que a gente conversasse, eu queria ouvir, nós todos queremos ouvir de você sobre isso. E só para o pessoal saber, né? Aquilo que nós conversamos durante essa semana. É verdade isso que você está falando. É uma grande dificuldade entre as pessoas, né? E para entender um pouco as consequências que isso gera no nosso meio, no meio de casa paterna, de corpo de Cristo, dos relacionamentos, é importante a gente entender o que é competição, né? A competição nada mais é do que uma disputa. Assim, então, essa é a disputa entre adversários. É isso que a gente às vezes não compreende a respeito
da competição. Uhum. E em Cristo nós não somos adversários, né? Sim. Nós somos irmãos, nós fazemos parte de uma família, de uma casa, né? Onde deve funcionar adequadamente todas as coisas. E a outra conotação de competição é rivalidade, já pensou isso? É disputa, né? Pensa até nos esportes. É um time contra o outro para ver quem vai ganhar. Necessariamente não é nem o melhor que ganha, mas assim, é sempre a comparação consiste em ter uma disputa. E quando há essa competição entre os filhos do Senhor, vai trazer consequências, é óbvio, né? Na nossa família natural, se os filhos competem um com o outro, se marido e mulher, cria-se uma animosidade, uma rivalidade ali, né? Assim, e uma das consequências mais graves da competição entre pessoas é a quebra dos relacionamentos, amada. Assim, e aí vai se criar inimizades, barreiras se levantam entre as pessoas e as comparações começam. Então, a comparação também é uma consequência do estado competidor. Assim, tem pessoas que naturalmente são mais competitivas, mas nós não estamos falando dessa característica, né, de aceitar desafios, de gostar de competir no esporte, etc, etc. Nós estamos falando dessa área nos relacionamentos, é isso que nos afeta de uma maneira assim muito forte, né? E uma outra consequência que isso traz é que fragmenta a casa, né? Porque se cria inimizade, se quebra relacionamento, barreiras se levantam. Claro que vai atrasar o avanço do propósito para aquela situação, para aquela área, né? Então, na verdade, a gente precisa entender que competição entre os irmãos na casa paterna ou nos relacionamentos que a pessoa convive, ou no trabalho, seja qual for a área que isso estiver ocorrendo, vai desfazer a cooperação. É engraçado que o antônimo de competição justamente é cooperação, né? Aliança. Né? Então é interessante a gente perceber como isso pode mesmo, no âmbito espiritual, trazer efeito sobre a estrutura de nós sermos um no Senhor. Vai afetar grandemente mesmo. A gente ainda estava, os jovens hoje, eles têm um grupo, e hoje a Nicole colocou lá no grupo um pedacinho de um livro que ela estava lendo, e eu tinha falado algo com eles sobre competição, e ela falou assim como a pastora colocou, e no livro falava justamente sobre isso que a senhora está falando agora para nós, né? De outra forma, com outras palavras, mas falava a mesma coisa. Porque eu creio mesmo que nós não fomos chamados para competir, mas nós somos chamados para cooperar. Mas isso acaba... Né? Exato, para a gente cooperar uns com as vidas, um com a vida do outro, né? Para que a gente possa construir. Mas isso é uma coisa que acontece até conosco. Quando a gente vê, a gente se vê, eu não sei, né? Eu não sei se todo mundo é igual a mim, a gente já vai confessando pecado aqui também, né, pastora? Né? Mas assim, às vezes a gente se vê num lugar onde as pessoas nos colocam em comparação, porque eles acabam nos comparando. Aquela pessoa falou isso, mas aquela tá dessa forma, aquela age dessa forma, mas nós não somos aquela que pessoa. Ela fosse minha pastora. Isso não falo, né? Talvez até pense, né, pastora, mas não falo. Mas nos colocam muitas vezes, né, nesses lugares de comparação. E quando nós acabamos nos assentando nesses lugares de comparação, vai ser um estupim para que a gente possa competir. Porque eu estou sendo comparada e o meu eu vai dizer, eu estou perdendo.
O meu eu vai dizer, eu não estou sendo aquilo que as pessoas esperam. O meu eu vai dizer, eu preciso ser aprovado. E aí eu vou começar a competir por conta desses lugares, que muitas vezes nós não buscamos estar, que as pessoas tentam nos encaixar. Mas nós precisamos, né? Nós, o corpo de Cristo, nós, as pessoas que fazem parte, né, dessa igreja, nós precisamos entender, né, pastora Val, que nós precisamos sair desses lugares. Nós precisamos negar as comparações que as pessoas fazem. Nós temos que ser mais rápidos para sair disso, para que a gente não possa perder o melhor do Senhor, que é nós cumprirmos o nosso chamado na nossa multiforme graça e cooperar com o propósito, né? Veja, uma postura nossa de sabedoria no Senhor, de conhecermos a nossa posição nele, né? Primeiro de filho, depois de corpo, de família, e aí no individual, nos dons, no temperamento, no seu jeito próprio de funcionar, a gente precisa estar sempre atenta a discernir os ambientes, a discernir as situações, né? E aí se posicionar na graça que o Senhor nos deu e nos fez. Assim, a gente pode ter outros por referência, por padrão a seguir, porque Jesus mesmo nos disse isso. Eu gosto muito do exemplo que Jesus dá para nós. Em João 17, né, no versículo ali 21, ele está falando com Deus, ele está fazendo uma oração para o Pai, se colocando, Senhor, assim como eu e o Senhor somos um, eu e o Pai somos um, eu oro para que aqueles que o Senhor vai me dar também sejam um conosco. Então, entrar nessa dimensão do um, e às vezes eu fico pensando, sabe, pastora Juliana, um significa assim, o número um, nada, ele é único, nada vem antes dele. Né? Porque zero é zero, zero não marca nada. Né? Então, ele é único, ele é o primeiro de uma série. Então, Jesus se coloca como o primeiro nessa dimensão. Filho primeiro, né? O primogênito do Pai, João 3,16. Mas em Romanos 8, ele fala que nos fez também filhos nele. E assim, e ele passa a ser de unigênito de João 3,16 para primogênito. Então, quando ele nos coloca nessa dimensão, a gente tem que ter esse entendimento. Eu fui colocado numa essência, num DNA, numa natureza. Isso não aparece, isso não é visível. O que aparece é a unidade. Uau. Entende? Então, nós somos um em Cristo por filiação, por ter a mesma essência de Deus, a vida de Deus, o DNA do Senhor, né? Somos espécie dele, mas ele continua sendo o primeiro. Ele continua sendo de unigênito, passa a ser primogênito. Então, todos nós precisamos entender que quem está em Cristo pela nova criação é feito um com ele. Isso é instantâneo. Mas nós, a família, precisamos crescer na unidade. E é isso que Efésios fala. Eu gosto, sabe, de entender o que é ser um e o que é ter unidade. Né? Porque a unidade, ela é uma medida. Ela é um padrão, ela pode ser uma medida de grandeza, onde vai mostrar quantitativamente a grandeza, que pode ser uma unidade até militar, né? Que é um corpo orgânico, um agrupamento de estrutura. Ela pode ser uma unidade figurada, que é aquilo assim que a gente precisa entender, que nós precisamos ter conformidade de sentimento, de pensamentos, de ideias, de opiniões. Não é? E também tem a unidade de medida, que é aquele valor que coloca um padrão para nós seguirmos. E ali em Efésios 4, olha que lindo que diz no versículo 13: até que
todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Né? Glória Então, a Deus. nele somos um, mas a unidade é a gente se tornando como ele. E quando eu e Sim, você e os nossos irmãos e irmãs entendemos isso, acaba a competitividade. Porque cada um sim, vai entender que só tem um Senhor, uma só fé, um só pastor, um só rebanho, um só Deus e Pai de todos, né? Que sim, todos somos filhos. Eu acho isso interessante a gente entender, né? O que é ser um em Cristo e o crescimento na unidade. É sim, crescer numa medida, num padrão. No padrão de quem? De Jesus. Ele é o primeiro. sim. Então, todos nós vamos crescendo nessa unidade. Então, quando você busca, eu busco, meu irmão busca, todos estão buscando num padrão. E aí, a competição perde a graça, perde o Uhum, objetivo, porque eu não quero ser uhum, igual você e nem tomar o uhum. seu lugar. Sim, Não sei se eu fui sim. clara. Foi para mim, foi muito clara. Eu Uhum, acredito que vocês estão entendendo também aí. Quem quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, né, pastor, a gente deixa aberto uhum, também, né? uhum, E é muito bacana a gente entender muito isso que você está trazendo dessa unidade, e além de a gente entender, a gente poder encarnar isso, né, uhum, pastora? Porque muitas vezes nós entendemos e nós sabemos de forma teórica, mas na hora sim, de nós praticarmos o evangelho de fato real, uhum, nós estamos sempre muito capengas. E eu uhum, acho que isso faz a igreja não amadurecer e não sabe, ela não ser forte em viver o propósito, né? Essa uhum. é a sensação que eu tenho, né? É. E quando a senhora citou Efésios, as mulheres da Reviver e Sara estão lendo agora o livro de Oh, que Efésios. lindo! Uhum, Então, nós lemos esse capítulo, uhum, esses uhum, versículos, se eu não me engano, no domingo, né, gente? Foi no uhum, domingo, assim. E eu creio que a carta de Efésios ela é muito preciosa, é um dos livros que é uhum, muito precioso do Novo Testamento em relação a isso, dessa unidade, né? De nós uhum, entendermos aquilo que Cristo traz para nós nesse um, nesse poder de nós uhum. estarmos numa unidade firmada nesse um de Cristo, né? É, é uma lindeza isso, né? Eu fico pensando, onde que a gente pode perder, né? Essa, a, a manifestação dessa unidade. Eu Sim. falo, né? Assim, é exatamente na maneira que a gente vive. Então, aqui, meu universitário veio ajudar aqui. Tá. Né? Assim, eu penso assim, um exemplo que o apóstolo Paulo dá, eu gosto muito do livro de Filipenses, sabe? Aí eu vou sugerir Também. para vocês estudarem Filipenses. Tá, então o próximo vai ser Filipenses. A gente só tá dizendo aí. O próximo nós vamos estudar Filipenses juntos. Tá bom, né? Então, assim, um exemplo prático que o Senhor nos deixa no livro de Filipenses, no capítulo 2, é assim, ó, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdia. Eu acho isso demais, né? Se há, pois, essas, essas qualidades na vida, no seio do corpo de Cristo, no seio da sua família, né? Complete a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, que sejais, que tenhais o mesmo amor, que sejais unidos de alma, tendo o mesmo Amém. sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada Uhum. um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual que é dos outros, né? Então, assim, a competição vai gerar partidarismo. É E verdade. não é? E a palavra de Deus aqui fala assim, que isso não precisa haver entre nós.
né? E partidarismo, você sabe que partidarismo tem a ver com partido político. É uma palavra usada para partido político. É usada no Novo Testamento a primeira vez aqui nesse texto, mas antes do Novo Testamento foi usada por Aristóteles para definir exatamente isso. Que era assim, ó, mostrar uma perseguição egoísta do ofício político através de meios injustos. Então, quando eu não sei o meu lugar, eu não funciono na graça que o Senhor dispensou na minha vida, e fico sempre desejando ser o outro, o lugar do outro, e gerando isso, aquele espírito de crítica, de tudo, vai acontecer, vai haver injustiças. Né? E aí passa a ter isso que a palavra diz, a vanglória. O que é a vanglória? É uma glória vã, não é uma coisa baseada em fundamento. Né? Sim. E vai roubar até essa postura de termos um só pensamento. Veja, não é para eu pensar igual você. A palavra do Senhor está dizendo que é para nós pensarmos o mesmo que Cristo pensa. Termos o sentimento, não é? Termos o sentimento que Cristo tem. Porque eu e você temos diferenças de opiniões, de conceitos, de gostos, e assim as outras pessoas também. Mas nas coisas do Senhor, nos relacionamentos de irmão em Cristo, na casa paterna, nas coisas de destino na nossa vida, nós precisamos pensar a mesma coisa. Sentir a mesma coisa, ter o mesmo sentimento de Cristo, né? Por isso que esse capítulo de Filipenses 2 é muito interessante, porque ele fala de sentimento e de pensamento. Então envolve assim, uma escolha. E qual que é o antídoto de vanglória e de partidarismo? Humildade. Então, a humildade nos leva a ter um autoconhecimento de quem somos. Então, é importante que nós saibamos a nossa identidade em Cristo, que temos as qualidades do Espírito Santo que Ele plantou em nós, não é? E que fluamos nisso, e daí cada um vai ter o que acrescentar. Sim. Aqui fizeram uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Lidar com os nossos valores internos, às vezes, é difícil. Por isso que é a competição, por causa do que nós achamos que tem valor em nós. Sim, e também pelo que queremos do outro. Às vezes a gente não se contenta com o que tem, então a gente quer estar na mesma posição, muitas vezes, ou no mesmo lugar de destaque ou de honra que o outro está. Né? E em vez de estar satisfeito com aquilo que é, o que o outro tem. E todos nós podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Então, a competição, a comparação, queridos, no campo psicológico tem muito a ver com a autoestima. Com uma autoimagem. Se eu tenho uma autoimagem distorcida de mim, eu vou me comparar mais com as pessoas. Entendi. Entendeu? Isso vai afetar o nível da minha autoestima. Então, autoimagem e autoestima tem a ver com identidade. Mas com quem eu me identifico? Você entende? Então, eu preciso buscar uma identificação. E se eu busco a minha identificação, por exemplo, nas atrizes de cinema, ou nas pessoas famosas, ou nas pessoas isso, sempre fora de mim, eu não vou construir uma autoestima saudável. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quem eu sou
em quem eu estou. Uhum. E trabalhar isso, acrescentar valores espirituais, morais, éticos, né? Em todas as Uhum. dimensões, nessa construção interna. Então, se eu não tenho uma identidade estabelecida com meu Pai, o Pai eterno, Uhum. como é que eu vou ser um com Cristo? Sim, Veja, em posição, o filho já é, né? Quem nasceu de novo já é, mas na sim. identificação não consegue se posicionar nessa postura, né? Então Sim, eu preciso conhecer, eu preciso pensar o que Cristo me ensina, eu preciso sim. vivenciar o que Cristo diz que eu sou. E Uhum. contar para minha mente, fazer escolhas, né, adequadas. E isso está tudo dentro de humildade, sabe? É, Uhum. é eu trabalhar essa dimensão de reconhecer, eu saber, olha, eu sou pecadora, eu tenho meu Uhum. senso de insignificância moral, mas em Cristo, porque eu me submeti a Ele, eu o escolhi, eu comprei os seus valores para mim, em Cristo eu tenho valor. Eu tenho o valor de ser filho de Deus. Então, essa paternidade bem estabelecida vai dar segurança na minha identidade. Uhum. Entende? Porque se. E às vezes as pessoas elas buscam muito conhecer quem elas são, né? Eu não sei se eu estou errada, né, pastora? Mas às vezes as pessoas elas buscam muito entender quem elas são, quem eu sou, Uhum, né? uhum, Para que eu fui criado, quem eu uhum, uhum, sou, ler as escrituras para descobrir quem é. Mas na verdade nós vamos descobrir quem somos a partir do momento que nós descobrir quem o Pai é, exato, né? exato. Quando a Né? revelação do Pai, Uhum, ela vem de forma uhum, real nas nossas uhum, vidas, esse amor vem de forma uhum, real, não uma informação, um conhecimento, um sentimento, mas um uhum, entendimento e algo real, né? No nosso interior, por exato. meio do Espírito, eu acredito que a gente começa aí, realmente a gente começa a entender quem nós somos Uhum, de verdade, uhum, né? Porque essa verdade do Pai, de quem Ele uhum, é, nos estabelece como filho. uhum. Nunca vai ser o Exato. contrário, né? Eu vou me Nunca. estabelecer Aham, aham, como filho para aprender quem é o Pai. Eu acredito uhum, que é sempre, eu vejo e entendo que é uhum, sempre ao contrário. Eu conheço o Pai. E, né, uhum, a paternidade dele me assegura, e isso me uhum. faz saber quem eu sou. Exato, porque essa paternidade, ela me dá segurança, né? Assim como, como eu recebo o nome, a genética, as características dos meus pais naturais, né? Então, assim, eu recebo em Cristo essa genética Sim. do Pai. E se eu não cresço nisso, se eu não procuro ter o mesmo pensamento, pensar, sabe? Quando você olha a oração de Jesus em João 17, ele nos incluindo ali antes da gente é, existir, não é? Então, assim, Sim. ele tinha esse entendimento. Eu e o Pai somos. E eu oro para que eles sejam um comigo, que eles entrem pela porta, que eles me conheçam a verdade, assumam comigo e depois cresçam nisso, né? E a Uhum. unidade vai gerar o quê? Um padrão de funcionamento da família. Assim. Então, Uhum. é muito interessante entender esse paternidade, a filiação, porque Deus é pai, mas eu sou filha, eu funciono como filha, né? Que Uhum. Romanos 8 é um capítulo maravilhoso que trata bastante disso, que ele nos Sim. adotou, ele nos incluiu, né? E eu fico pensando uma coisa, pastora, aquele exemplo do filho pródigo, né? Assim, a parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, de 11 a 32, o que ele fala assim, uma paternidade bem estabelecida gera um ambiente. Sim. Esse ambiente, ele é determinado pelos filhos. São os filhos que Uhum. vivem.
o ambiente da casa. E esse ambiente pode ser hostil ou pode ser saudável. Sim. Você entende? A partir do quê? A partir do meu entendimento de quem eu sou e que os meus irmãos também entendam quem são. Que daí não gera competição, cada um tem o seu papel, o seu lugar, a sua liberdade, o seu contexto, né? E nessa parábola do filho pródigo, a gente vê isso. A paternidade estava bem estabelecida, mas os filhos, eles agiam de uma maneira diferente. O eu dele estava mais exacerbado. E eles queriam, o que eu acho interessante, eles acharam, tanto o que foi como o que ficou, eles acharam que a herança deles eram as posses, as coisas. Sim. E o Senhor nos fala que a herança deles são os filhos, não fala isso em Salmo 127? Fala. A nossa herança... São heranças do Senhor. Então, a nossa herança em Cristo é ser filho. Uau! E como filho, eu vou usufruir de tudo da casa do pai. Sim. Né? Mas muitas vezes os filhos estão buscando o direito às posses. É verdade. Em vez de funcionarem, usufruírem e assim, viverem ser filho. E às vezes... Pode falar, pastor. Não, pode falar você, querida. A gente continua de outra maneira. Ai. Oi. Pode falar, pastora. Tá. Assim, e Romanos 8 fala bem isso, né? Eu acho, deixa eu dar uma procuradinha aqui, olha só. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Né? Assim, então, se eu sou filha, eu já sou. Essa é a minha herança. A herança maravilhosa da minha vida é ser filha de Deus. Sim. É ser um com Jesus. E os meus irmãos também têm a mesma herança. Né? E quando o ambiente hostil é quando os filhos, ali os irmãos, começam a competir e a querer parte da posse do pai. Você entende? Em vez de usufruir, se eu sou filha, eu abro a geladeira, eu como. Não, meus filhos têm liberdade em casa, mesmo casados. Eles vêm, abrem, sentam, vivem normal. Sim, e sabes que aí eu lembrei de algo muito interessante que aqui falou comigo, assim, em relação aqui em casa com o Pedro e com a Noemi. Né? Aqui o apóstolo Bandeira acabou de falar, filhos com mentalidade de escravo competem em si, né? Um abraço, apóstolo. Então, o que acontecia aqui em casa? A Noemi antes, ela tinha vergonha, ela não conseguia vir e sentar do meu lado e dizer, Pedro, com licença, tu já ficou demais, agora é minha vez, né? Ela não conseguia ter essa liberdade. Então, o que ela fazia sempre? O Pedro era livre, né? O Pedro era o filho livre, né? Então, ele vinha, ele deitava no meu colo, ele dizia, mãe, me dá carinho. E para ele sabia quem ele era. Tava tudo certo. E a Noemi, como ela tinha essas coisas de ela não ter, ela tinha vergonha, ela não se sentia livre, né? O que ela fazia? Ela sentava lá no outro sofazinho, às vezes ficava olhando para nós com aquela carinha murcha, tipo assim, eu queria estar ali, mas ela não pedia. Cumprido. Né? Se sentindo mal, não se sentindo mal. Ninguém me chamou, minha mãe não me ama. Não me chamou para me dar carinho, só dá carinho no meu irmão, só ele é amado. Todo aquele negócio que às vezes nós fizemos com o Senhor, né? E aí ela aprendeu com o tempo e com tudo aquilo que o Senhor foi construindo na vida dela, ela aprendeu. E a gente tem vivido muito isso, e isso veio na minha mente, conforme a senhora ia falando, foi muito isso na minha mente, porque a gente tem vivido isso. De ela se sentir intimidada, né? Até por aquele que era livre.
né? Ele era o problema, vamos dizer assim, né? E acabava gerando uma competição interna. Mesmo ela amando o irmão, querendo estar ali, não querendo, até na verdade ela não queria nem tirar o lugar do irmão, ela só queria ter um lugar, Ter um lugar né? dela. Ela só queria ter o lugar dela, ela nem queria que o irmão saísse, né? Sim, Mas sim. ela não estava no lugar certo, ela não estava entendendo. Usufruindo. Porque é isso, o filho com a mentalidade de escravo, ele luta por seus direitos. Mas eu também Sim, tenho direito a essa honra, eu também tenho direito, eu também, porque só ele, porque só ela, não é? sim, Assim, e passa a buscar, né? Começa a buscar benefícios pessoais, em vez de usufruir o ser filho na casa com liberdade. Você sim. entende? E aí Assim, queria chamar atenção, às vezes até de forma errada. Fazendo uma coisa errada, mas pelo menos me olha, né? E hoje ela exato. aprendeu. Ela aprendeu, às vezes ela diz, ai, mano, com licença que eu também quero estar aqui. De forma natural, sem ser Sim. agressiva, não querendo machucar ninguém. Porque às vezes a gente quer estar no lugar onde a gente está, mas a gente não quer machucar ninguém, né? Não é nosso interesse trazer dano para ninguém, Sim. né? E nem interesse do pai. Mas que cada um possa ter esse lugar no Senhor, né? Nossa, isso é lindo demais. Nossa, isso é lindo demais, pastor. É verdade. Umas outras coisinhas assim que eu observo nesse relacionamento dos dois irmãos, né, na parábola do filho pródigo, eu falo assim, Sim. vejo que os dois começaram a buscar o valor deles nas posses, no quanto recebiam do pai. Né? Em vez de só usufruir. Então, um toma para si o que considerou o seu direito, a sua parte. E por ter essa atitude, ele não soube administrar. Quando a mentalidade está inadequada, as ações serão inadequadas. Verdade. Entende? Então, se eu não tenho entendimento que eu sou um com o Senhor, a unidade entre os irmãos, a unidade na casa, a unidade da filiação, ela não vai ser manifesta com pureza. Né? Então, assim, daí os dois se desconectaram do pai. É impressionante. Os dois continuaram sendo filhos. Eles não perderam a filiação, mas eles se desconectaram. Esse ambiente ficou hostil pela comparação, né? Tanto que o que ficou fala assim, poxa, ele voltou, gastou tudo, esbanjou o que era teu, e eu que fiquei sempre aqui do teu lado, nunca ganhei nem um boizinho para partir com os meus amigos. O pai ele precisou, inclusive, diminuir o irmão, né? Nessa comparação, ele precisou diminuir, né? Trazer as coisas ruins para poder se exaltar. Não consegue nem se alegrar com o retorno do irmão à casa, porque estava tão ferido, tão magoado, se sentiu tão diferenciado, né? E aí ele administrou mal, os dois administraram mal o que tinham. Você entende? O ambiente como fica hostil, fica de inimizade, fica de animosidade, né? Assim, e quando a gente tem essa mentalidade de órfão ainda, mesmo sendo filho, vai trazer, a pessoa se torna mais egoísta, porque tudo parte de si. Ela pensa a partir de si mesmo. Mas eu não tenho, mas o outro tem mais que eu, o outro recebe mais atenção. E vai funcionando assim, as emoções vão ficando ruins. Por isso que lá em Filipenses ele falou, pensem a mesma coisa. Né? Escolham, decidam pelas mesmas coisas. Né? As coisas que o Senhor oferece para todos os filhos. E entender essa dimensão de... Eu ouvi uns domingos atrás, o meu esposo pregou, né, uma mensagem muito, muito, que ainda está assim, sabe, ressoando no meu, porque eu gosto de ficar digerindo o que o Senhor fala, né?
E ele estava mostrando como José, o marido de Maria, né, foi usado pelo Senhor, teve revelação, o Senhor falou com ele, tudo, foi usado pelo Senhor para cuidar de Maria e de Jesus em todo aquele tempo. Mas chegou uma hora que ele saiu de cena para Jesus Sim, aparecer, né? João Batista também falou isso, olha, eu estou aqui, o meu trabalho é mostrar ele, mas ele é o Cordeiro, ele é quem tira o sim, pecado do mundo. E importa que ele cresça diante de vocês e que eu diminua. Né? Então, nós, como filhos no ambiente da casa, entendendo essa paternidade, precisamos chegar uma hora que a gente decide. Euzinho, agora você sai de cena. E deixa o filho, ele é o único, ele é o primeiro, ele é o que vem antes de tudo. Deixa ele aparecer. sim, Você entende? Porque eu escondida nele, o meu eu escondido em Cristo, vai ser um eu saudável, suprido, amado, seguro, com toda a provisão. Você entende? Tudo que a sim. gente busca são necessidades básicas do ser humano. Mas se eu estou em Cristo, se eu decido, eu decido que Cristo vai se manifestar agora. Né? Eu Uhum. vou mostrar que eu saio de cena e ele aparece. Aí eu descanso. Entende? Eu estou falando Sim, eu, mas o eu aqui sim, somos nós, é a família, sim, é essa filiação em Cristo, né? sim, Então, quem entende que é filho já é a herança do Senhor, já está sim. usufruindo, né? Já está usufruindo de tudo que ele tem. E isso que a senhora falou, né, sobre a gente entender, né, quem nós somos e a gente Uhum. render o nosso eu acho muito importante porque isso traz algo de humildade em nós, porque todos Claro. nós podemos cair em competição e em Uhum. comparação, como a gente falou lá no começo, às vezes até as pessoas nos colocam nesses É. lugares que nós precisamos nos retirar o tempo Uhum, todo, uhum, né? uhum, Nesse lugar de comparação, principalmente, que gera uhum. competição, né? E Sim. esse lugar de a gente render o nosso eu, de nós entendermos e discernirmos o que é alma e o que é espírito, discernirmos o que é o nosso eu agitado com as comparações, com as setas que vêm Uhum, uhum. externamente, eu acho que isso é maturidade. Acho que foi a Sim. Reviver Floripa ali que colocou, né, que nós precisamos ter maturidade. Eu acho que a Uhum, maturidade é nós entendermos os lugares onde nós estamos, quem nós uhum. somos, para a gente Somos. estar posicionado no lugar onde devemos estar e no lugar que somos. E isso E vai nós gerando. governarmos os ambientes, pastora. Você entende? Ai, Porque ótimo. esse entendimento é um entendimento de governo. Assim, então, Sim, o ambiente está para nós governarmos e não eles nos governarem. Então, exatamente. nós podemos mudar um ambiente hostil em ambiente saudável, Ai, amém. se nós nos posicionarmos, escolhermos e sabermos identificar o que está acontecendo, né? Então, místico, a maturidade não é uma coisa assim inatingível. Ela é conquistada, ela é galgada, é como subir uma escada, por exemplo, né? Eu estou aqui no andar de baixo, no primeiro degrau, e quero estar num andar superior. Eu não Sim, vou subir de uma vez. Tchum, eu não sou mulher elástica, né? Igual no desenho sim, dos incríveis. Eu falei assim, eu vou galgar degrau por degrau. E eu vou me distanciando do primeiro degrau, mas aquele degrau nunca saiu da minha vida. Porque ele é base, ele é base estrutural. Então, esse entendimento de sim. ser um em Cristo e de trabalharmos uma unidade com uma identificação adequada na paternidade do Senhor, saber que eu sou filha,
e governar os ambientes com a mente de Cristo, com o entendimento de Cristo. Assim, é o que vai me dar maturidade. Eu vou subindo degrau por degrau. Né? Então, eu acho lindo isso, porque às vezes as pessoas pensam que a gente fala grego, né? Que esse negócio de estar em Cristo, andar em sabedoria, ter discernimento, a gente está falando uma coisa muito longe da humanidade. É verdade. Você entende? E na verdade não, porque são coisas essenciais do ser humano. Todos nós buscamos as mesmas coisas, porque temos necessidades básicas. O grande diferencial é em que e em quem você busca. Sim. E aí, como eu falei no começo, se eu busco esse entendimento em coisas que o padrão secular me oferece, eu sempre vou estar em desvantagem. Sempre vai ter alguém mais bonito, mais capaz, mais eficiente, mais elegante, mais adequado, mais rico, mais isso, mais aquilo. Porque as pessoas não se comparam com quem tem menos. Sim. Elas sempre se comparam com quem tem mais. Então, a comparação rouba gratidão também. Agora, se eu estou em verdade. Cristo... A comparação, ela é o ladrão da alegria, né? O ex-presidente dos Estados Unidos declarou isso, né? É o ladrão da alegria. Nós começamos a nos comparar e nós começamos a nos entristecer com aquilo que nós temos. O apóstolo Bandeira falou uma coisa muito legal. Nos ambientes hostis, acabam que gera essa quebra de sentimento e acaba existindo a facção, a divisão. Né? A palavra de Deus diz que nós devemos estar no mesmo coração, né? Com o mesmo pensamento, no mesmo espírito, tendo o mesmo coração. Então, que nós possamos aprender isso mesmo, né? Nós nos alegrarmos. E eu até acho, eu também até acho, pastora Val, que às vezes, não sei se você concorda comigo, mas às vezes o nosso orgulho também nos faz olhar um pouco também para as pessoas que têm menos e nos comparar com as que têm menos para nós nos acharmos melhores também. Né? Também. O orgulho faz também pisar no outro, né? Agora, a humildade é isso. Sim. Eu gostei de uma definição de humildade que eu vi esses dias. Diz assim que é submissão de mente. Que é submissão de escolhas, submissão de decisões. Né? Porque que a humildade, essa submissão, ela é escolhida. Você entende? Assim, então, o que é submeter-se? É estar debaixo do mesmo padrão. Né? Estar debaixo daquele mesmo ideal, daquela mesma essência. Né? Assim, então, quando eu me submeto à mente de Cristo, vamos dizer assim, eu escolho o que ele tem de melhor. Porque ele é o melhor, ele é o único, ele tem a primazia, ele é o the best, né? É o cara. Assim, então, quando eu tenho essa humildade de reconhecer quem eu sou, a minha insignificância moral por causa do pecado, assim, bom, se eu reconheço a minha insignificância moral e reconheço nele uma significância excepcional, e faço a escolha de trocar o meu pelo dele, você entende? É algo assim pensado, é algo racional. Não é assim que Romanos 12 fala, que o nosso culto a Deus precisa ser racional? Ser consciente, ser entendido, ser claro, prático. Assim também é essa vivência de filho no Senhor. Tem que ser entendido, tem que saber quem eu sou, onde eu tô. E aí o euzinho vai... É uma questão assim de inteligência humana, entende? A gente sempre quer ter... Se você tem o ruim e tem o melhor e tem oportunidade de escolher, o que você vai escolher? Em sã consciência. O melhor. O melhor.
né? Então, se eu tenho uma real noção de quem eu sou, sem Cristo, e quem eu sou em Cristo, eu racionalmente, por inteligência, governo da minha alma, eu vou escolher o melhor. Eu quero ser o que Cristo diz que eu sou e não o que eu já conhecia de mim mesmo, né? Então, estar debaixo dessa filiação é todos nós estarmos no mesmo propósito eterno. Ai, uau! Não é? Ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é, você e eu somos chamadas para esse propósito? Se eu já sou filha, se você é filho, se qualquer um dos nossos queridos que estão nos acompanhando já é filho, é chamado segundo esse propósito. Então, amar a Deus, estar inserido nesse padrão de vida, vai fazer que todas as coisas cooperem para o meu bem. Mesmo quando as circunstâncias não são tão boas como as que a gente está vivendo hoje e assim por diante. Entende? Sim, estamos vivendo tempos difíceis, né, pastora Val? É verdade, querida. Mas no Senhor, ele torna doce, né? Eu sempre peço isso, antes de abrir os olhos de manhã, para o Senhor, o Senhor fez esse dia. O Senhor disse que é para eu me alegrar e me regozijar nele. Torna ele mais suave, por favor. Me ajuda a vivê-lo mais suavemente, porque eu não sei o que aquele dia reservou para mim. Né? Mas de uma coisa nós sabemos, somos filhas, né? E que a graça dele irá nos sustentar, né? E fazer nos movimentar e nos mover, né? Diante das circunstâncias, né? É verdade, querida, é verdade. Ai, eu queria tanto que todos os nossos irmãos, juntos, nós crescêssemos mais nessa unidade, sabe? Eu também queria, pastora. Porque no todos já estamos. Mas esse crescimento na unidade vai mostrar a vida de Cristo e a beleza. Vai manifestar a glória dele, né? E todos nós vamos usufruir mais. Você entende? Sem comparação, porque se você é filha e eu sou filha, eu tenho o mesmo direito que você, a mesma parte, né? Sim. Na herança. E o que podemos usufruir mais e contribuir mais um com o outro e com o reino, né? Que a gente possa mesmo poder começar a ver e viver, experimentar, né? Desfrutar com os irmãos dessa unidade a qual o Senhor deseja para nós. Né? Que esse possa ser o nosso desejo. Em 2 minutos vai acabar a nossa live, infelizmente. Tá. Eu acho que a gente tinha que fazer outra, pastora Val. Para a gente poder conversar mais, para a gente poder liberar mais essa porção linda de Cristo que tem, né, na sua vida. E eu queria terminar pedindo para que você possa orar, para que o nosso coração possa queimar de desejo, né? Que essa unidade cresça, que nós venhamos deixar as nossas diferenças, né? Os nossos sentimentos, como o apóstolo falou ali, para que não haja facção, divisão, mas que nós possamos estar fortes, firmes, né? Que isso vai ser poder de Deus para essa terra, né? Nós manifestarmos a glória de Deus dessa maneira. Vocês não acham, todo mundo aí que está assistindo a gente? Está na hora de nós sermos assim e assim crescer em maturidade, ser quem o Senhor nos chamou para ser, né? Amém, amém. Vamos orar. Vamos orar então? Vamos. Pai querido, em primeiro lugar, nós te louvamos, te damos graças, porque o Senhor nos fez sua herança. O Senhor nos fez filhos e filhas amadas no poder de Jesus Cristo, Senhor. E nós queremos crescer nesse entendimento de que realmente há um só corpo, há um só Espírito, há uma só fé, um só amor, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. E que toda comparação e angústia de alma que cada um de nós ainda carrega
por Sim, falta sim. de entendimento e usufruto dessa verdade maravilhosa, caia por terra, em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Seja desmascarado